Olá, tudo bom? Me chamo Vanessa, sou fisioterapeuta, sou consultora de amamentação e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre esterogestação, que é um assunto que eu gosto muito, que eu sempre estudei muito e que eu considero importantíssimo esse conhecimento ainda na gestação. Por quê? Porque depois que o bebê nasce, a gente não consegue mais pensar direito. E aí vem um monte de informação. É amamentação, é troca de fralda, é umbigo, é banho. E aí vem alguém ainda falar sobre esterogestação, né? Que coisa é essa? Então eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês, para que vocês se preparem para esse momento ainda na gravidez. Busquem informação sobre a esterogestação, para que vocês, quando o bebê nascer, saibam exatamente o que ele passa, quais são as dificuldades desses primeiros meses, certo? Então, a esterogestação é uma teoria que foi criada por Montagnier em 1986, faz bastante tempo já. E o que ele percebeu? Ele percebeu que os bebês eles nasciam muito imaturos, muito inacabados. Né? A gente nasce antes do tempo. E por que a gente nasce antes do tempo? Porque se o nosso desenvolvimento cerebral ficasse completo para a gente poder nascer, o tamanho da nossa cabeça não passaria pelo canal do parto, né, da mulher. Então a gente encurtou esse período para 9 meses, né, ou 40 semanas. Só que com 9 meses ou 40 semanas, o bebê ainda não está pronto para nascer, ele não sabe. Ele não enxerga direito, ele ainda não tem o sistema digestório dele formado, né? Ele não ouve muito bem. Então, os próximos 3 meses pós-nascimento é o período que os teóricos chamam, então, de esterogestação, né? Ou a gestação do colo. Então, seriam os 9 meses da barriga da mãe, e mais 9 meses fora da barriga da mãe. Mais 3 meses fora da barriga da mãe. Tem alguns teóricos que dizem que a esterogestação duraria até os 2 anos do bebê, que é o período que o bebê exige mais cuidados, né? É o período que ele precisa de muito conforto, de muito apego, de muito colo para se desenvolver, né? Se desenvolver fisicamente, psiquicamente e emocionalmente. Então, a esterogestação, ela não necessariamente acaba aos 3 meses do bebê. Ela continua e só a mãe vai poder dizer quando esse período acaba. Né? Eu costumo dizer, eu tive 2 filhos e realmente com os meus 2 filhos eu senti que a necessidade de estar comigo o tempo todo diminuiu aos 2 anos de idade. Né? Não foi só 3 meses. Então a gente percebe isso nas crianças, essa dependência materna, né, por muitos anos. É como se eles ainda estivessem ligados ao nosso cordão umbilical por todo esse tempo, para se desenvolver, para ter segurança, para realmente explorar o mundo, explorar outras pessoas que não a gente. Então esse seria o conceito de esterogestação. E eu gosto muito do Montagnier quando ele fala que a gente nasce inacabado. Então, se vocês quiserem gravar o conceito, é isso. A gente nasce inacabado, antes do tempo. E a gente precisa do adulto para se desenvolver e para terminar esse crescimento. Então, o conceito mesmo de esterogestação, ele fala sobre essa gestação que acontece fora da barriga, tá? Que duraria, teoricamente, 3 meses, que são os mais difíceis, os mais importantes, e que é sobre esses 3 meses que a gente vai falar agora, tá? Essa teoria, ela ficou conhecida, foi no final dos anos 90. Um pediatra americano, chamado Harvey Karp, ele escreveu um livro, o nome do livro é O Bebê Mais Feliz do Pedaço. Acho que é isso, mais ou menos. Depois eu ponho aqui a imagem para vocês. E ele usou essa teoria para embasar uma série de práticas que ele criou, que ele deu o nome de técnicas do 5S. Tá? 5S em inglês. Eu vou falar aqui em português quais são essas 5 técnicas, que é isso que eu quero ensinar para vocês. Qual é o objetivo dessas 5 técnicas do CAP? Tá?
ele estudou a teoria da esterogestação e viu que os bebês precisam reproduzir o ambiente intrauterino do lado de fora, no ambiente extrauterino. O que ele percebeu? O ambiente intrauterino, os bebês estavam contidos, né? Lá naquela parede intrauterina quentinha, contidos, na posição fetal, abraçadinhos, ouvindo um barulho constante dos órgãos da mãe e recebendo alimentação constante, né? Eles nunca comeram, nunca sentiram fome, na verdade, porque o alimento estava sempre ali com eles. Então, essas são as sensações que o bebê sente falta quando nasce. Ele quer reproduzir isso. Toda vez que a vida fica muito difícil do lado de fora, que eles sentem fome, sentem dor, sentem medo, sentem abandono, eles choram, eles querem voltar para o ambiente intrauterino. Os bebês, até 3 meses, 6 meses, às vezes, não se dão conta que saíram da barriga da mãe. Eles acham que eles estão ali dentro ainda. Só que tá ficando difícil, né? Eles estão começando a sentir fome, estão começando a sentir frio. E isso não é normal para eles. Eles precisam daquela segurança, daquele ambiente que eles tinham durante 9 meses. E o que essas técnicas do CARP fazem? Elas reproduzem essas sensações para o bebê. Isso ativa um reflexo neuronal, né, de calma. Então, quando eles estão nessas condições, o bebê se acalma, porque ele lembra daquele momento, ele lembra do útero e ele se acalma, ele para de chorar. E por que essa técnica ela é tão importante? Porque às vezes a mãe tá cansada, né? O bebê ele tá chorando, ele quer mamar o tempo todo, a mãe precisa dormir e ela precisa que alguém fique com o bebê para que ela descanse. E essa pessoa que fica com o bebê, ela precisa saber como acalmar esse bebê sem o peito. E essa, para mim, é uma das principais funções das técnicas do CARP. É ensinar para a rede de apoio da mulher como essas pessoas podem acalmar esse bebê sem que a mulher esteja sempre ali por perto para oferecer o peito. Ou para evitar que se ofereça chupeta aos bebês. Porque todos esses 5 passos, eles podem ser feitos antes de se pensar em oferecer uma chupeta ou dar o peito de novo para o bebê. Se o bebê estiver com fome, ele não vai se acalmar nessas 5 etapas. Ele vai continuar chorando, ele vai querer o peito, ele só vai se acalmar no peito da mãe. Mas às vezes ele está tão irritado que ele precisa passar por elas para se acalmar, para daí conseguir mamar. Então também é importante para acalmar o bebê antes de oferecer o peito a ele. Principalmente se a amamentação ainda não está muito bem estabelecida, tá? Então eu considero super importante esse conhecimento e que eu vou mostrar para vocês o passo a passo agora e que vocês treinem o pai, a babá, a avó, a pessoa que estiver ali com vocês para ajudar a cuidar do bebê, para que ela saiba fazer e ajudar vocês a acalmar essa criança e dar um tempo para a mãe descansar, para a mãe comer, para a mãe sair, enfim, né? Para dar um pouco de liberdade para a mulher não precisar ficar ali sempre disponível para amamentar a criança. E que principalmente isso tudo sirva para que se evite o uso da chupeta, né? E aí no grupo vocês vão aprender que chupeta ela desmama, ela causa um monte de alterações, o bebê pode ficar confuso para ir pro peito, pode perder peso, tudo isso por causa da chupeta. Então a gente realmente evita o uso de chupeta, certo?